Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Aqui estamos nós, mais uma vez, ao vivo. Segunda. Rapaz, olha, o mês de julho já começando, né? 24 do ano de 2024, dia 8. E a gente está aqui abrindo mais um programa Opinião ao vivo para você com o melhor da informação. É o tipo de informação que a gente extrai diretamente da fonte, sabe como é que é? E a fonte desta noite aqui está a postos conosco pela primeira vez, não é? Que seja a primeira de uma série de outras tantas, o Dr. Cledson Dionísio de Oliveira. Ele é titular da 31ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá. A gente vai aqui com o Dr. Cledson dar uma ênfase à violência no trânsito, né? Embora a 31ª ela abranja outras situações também tensas. Mas a gente vai falar de tudo um pouco aqui com ele nesta noite, promotor de justiça Cledson Dionísio de Oliveira. Tem briga de trânsito, tem delitos, morte no trânsito. Rapaz, tem um monte de coisa que acontece no trânsito. Em Cuiabá, então, nem se fala, né? Esse calor, o povo fica a turma fica empolvorosa. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade, é você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, seja pelo canal 22, não é? Aqui na Rede TV, TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, ou ainda pelo canal 22, ou ainda pela página no Facebook, isso. Página no Facebook, é só digitar ali, ó, TV Pantanal, HD 22, e cá estamos nós ao vivo para todo o planeta. E ainda pelo www.gazetadigital.com.br. Então tá, doutor Cledson, muito bom tê-lo aqui, boa noite, muito bom, obrigado por aceitar o convite, né? Inclusive, agradecer aqui o doutor Deusdete, que é o Procurador-Geral de Justiça, que foi indicação dele, falou, o Cledson é demais, gente boa demais, tem muita coisa, está fazendo tem muitas ações interessantíssimas, importantíssimas na 31ª. Eu bati um fio, aí deu certo e cá estamos nós. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado também pelo livro. Ganhei aqui um livro do glorioso Dr. Cledson, que eu já vou, antes dele falar aqui, eu agradecer aqui pelo livro Processo Penal, Convencional e Fundamentos das Obrigações Positivas do Estado em Matéria Penal. Está aqui, Cledson Dionísio de Oliveira. Tem como dar um take aqui? Tem como dar um take ou não tem? Não tem. Estou perguntando para o Edilson que está para ali. Pode fechar no livro? Pode fechar aqui ou não pode? Eita, o nosso Edilson Paulo, eu ganhei esse livro aqui, Lorenberg achou que ia ganhar também, mas coitado, ele fica todo assim, um cara de pidão, mas não ganhou isto. Ficou bonito. Tá aí, portanto, o livro do glorioso. Tem uma dedicatória aqui, deixa eu ver se eu consigo ler a letra maravilhosa aqui do Cledson de Oliveira. Parece letra de médico, ao amigo Paulo Coelho, com estima e profunda consideração, com a esperança de que as ideias apresentadas neste livro sejam luzes para a realização e também o reconhecimento dos direitos humanos fundamentais das vítimas. Seus familiares.
vítimas de crimes e seus familiares, é isso. Estou falando para você ler de médico, é complicado. Mas está aqui, portanto. Obrigado, viu, pelo... Estou brincando, Lorenberg também ganhou. Eu falei, ele ganhou, está ali autografado também. Doutor Clécio, muito bom tê-lo aqui, obrigado, parabéns pelo livro, que isso aqui é uma... Eu queria que você falasse um pouco dele antes de começarmos, né? Eu ia pedir para o senhor falar da 31ª promotoria, mas eu queria que o senhor falasse primeiro desse livro aqui, que ele é um pouco da sua dissertação. Como é que é isso? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos os que assistem, acompanham a TV Pantanal, o programa Opinião. É uma satisfação estar aqui e eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço para falar um pouco do trabalho do Ministério Público e, de alguma forma, levar algum esclarecimento à sociedade sobre um assunto tão relevante como é a questão do trânsito, né? Mas, já atendendo a sua provocação, vou falar um pouquinho do livro, né? No ano de 2022, eu concluí a minha dissertação no mestrado na Universidade Federal, Mato Grosso. E durante esse mestrado, eu desenvolvi pesquisas sobre os direitos humanos das vítimas dos crimes. Muito se fala em direitos humanos, é um tema recorrente na nossa sociedade e é um tema da máxima relevância. No entanto, infelizmente, em virtude da própria interpretação que se dá à questão dos direitos humanos e também aos direitos fundamentais previstos destacadamente no artigo 5º da Constituição Federal, há uma incompreensão relativamente à amplitude e à dimensão do que são realmente os direitos humanos, né? E eu queria dizer que os direitos humanos também atendem especialmente às vítimas de crimes. E essa leitura... Essa frase, né? Também atende especialmente às vítimas de crime, né? Eu só estou fazendo esse adendo, perdão por te interromper, claro, porque hoje existe um entendimento meio que diferenciado disso aí, né? Um entendimento tendencioso, né? Essa é a ideia, ou parcial, de que os direitos humanos, eles apenas se referem à posição do investigado ou do réu. Uhum. Evidentemente que investigados e réus têm garantidos direitos humanos e direitos fundamentais, não há dúvida nenhuma sobre isso. No entanto, este entendimento é parcial, porque existe também uma outra parcela de indivíduos, de cidadãos, que merecem o atendimento pelos direitos humanos e pelos direitos fundamentais, ou seja, merecem ter a sua posição jurídica interpretada à luz dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E esses indivíduos são as vítimas da criminalidade. E eu disse, você ressaltou muito bem o especialmente, é porque no plano dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, quem está na centralidade do processo penal, do processo criminal, é a vítima. Pois é. Porque direitos humanos, eles não são criados para tutelar violadores de direitos humanos. Direitos humanos, eles foram pensados para proteger o indivíduo de violações de direitos humanos, evitar que violações ocorram e não proteger ou tutelar ou garantir impunidade ao sujeito que é violador dos direitos humanos. Trocando em miúdos, no meu modo de interpretar, ocorre sempre isso, e eu sou daqueles que sempre, quando tem oportunidade de opinar, aqui é um programa que a gente chama-se opinião, né? Eu sempre opino, lá na Gazeta, quando eu estou indo para lá também, lá ainda estou mais livre para opinar ainda, porque lá não sou âncora. É quando, por exemplo, o estuprador, ele faz o que faz, a barbárie que faz, é preso, e depois é comum vermos aí os direitos humanos, representantes dos direitos humanos, se preocuparem se ele tomou banho de sol, se ele está tendo visita íntima, se ele é isso, se ele é aquilo. E a mesma atenção não é dispensada para a vítima, quando devia, na minha opinião,
no meu modo de entender, seria a prioridade, a centralidade que o senhor disse. Então, eu só estou dando minha interpretação do que o senhor falou aí. Paulo, a interpretação dos direitos humanos, em última instância, ela é realizada no sistema interamericano, ou seja, no sistema onde o Brasil se insere, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tenho certeza que você já deve ter ouvido, as pessoas que ouvem aqui também já devem ter visto, o Lorenberg, que o Brasil é constantemente condenado nas cortes internacionais por violações a direitos humanos. São mais de 10 condenações internacionais que o Brasil tem perante a Corte Interamericana de Proteção de Direitos Humanos. Você sabe quantas dessas condenações se referem a excesso de pena aplicada a um investigado ou a abusos do Estado contra o indivíduo? Zero, nenhuma. O sistema interamericano, todas as condenações do Brasil perante o sistema interamericano são porque o Brasil não protegeu a vítima. Todas as condenações. Eu ressalto isso. Todas. Não existe uma condenação onde se fale que o Estado brasileiro excedeu no dever de investigar em face de algum investigado, algum réu, algum indiciado. Pelo contrário, foi pela falta de investigação, pela demora de décadas em dar resposta a um homicídio. Foi pela demora em décadas em julgar um processo. Foi pela investigação mal feita do assassinato que levou à absolvição. São por esses fatores repetidos que o Brasil foi condenado. Então, a interpretação que você bem ressaltou, tendenciosa e parcial de direitos humanos apenas em relação a um sujeito do conflito penal, ela é reprovada dezenas de vezes no plano internacional. Mas enfim. Agora, sim. Agora essa temática vem começando a vicejar de maneira mais presente nos tribunais, porque se tornou obrigação sempre foi, mas especialmente agora por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o CNMP, da obrigação dos juízes e dos promotores, de todos os personagens do sistema de justiça, de observarem essa jurisprudência da Corte Interamericana, interpretar os direitos humanos como eles devem ser interpretados, sem parcialidade. A segunda parte, já te chamei, Lorenberg, a segunda parte da minha pergunta foi bem de forma resumida, a 31ª Promotoria. Eu falei do trânsito, mas ela, por exemplo, o que mais ela abrange? Bom, a 31ª Promotoria de Justiça, ela... Criminal. Ela trata de delitos de detenção em geral, né? É a natureza da pena que define a atribuição desta promotoria. E abarca questões de violação, crimes contra a honra, por exemplo, difamação, calúnia, injúria, enfim, são remetidos a esta promotoria, mas abarca, em especial, pela natureza da pena, os delitos de trânsito, né? Não só a 31ª, faço aqui a observação que também existe a 12ª Promotoria de Justiça, que tem atribuições semelhantes, que é capitaneada pela doutora Janine, que também realiza um trabalho paralelo, semelhante ao da 31ª. É outra que a gente está convidando para vir aqui em breve também, né? Então tá ótimo. Agora sim, desculpa aí demora para te chamar, Lorenberg. Lava que oriçado para perguntar logo e tal, mas esteja à vontade. Eu aprendo também. Promotor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Muito bom mesmo tê-lo aqui. Todos nós ganhamos e muito mais o amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença do senhor aqui. Promotor, eu vou pedir um pouco mais de aprofundamento em parte da resposta primeira. Porque eu estava lendo o artigo científico que o senhor escreveu juntamente com o professor Valério e com a Marciele, aferição e controle de convencionalidade pelo Ministério Público. E eu destaquei o primeiro parágrafo da conclusão desse artigo científico. Eu vou ler esse trecho. Entre aspas, o Ministério Público Brasileiro é instituição que tem por fiscalizar e garantir o cumprimento de todo o mosaico normativo em vigor no Estado,
inclusive os tratados internacionais de direitos humanos, de que o Brasil é parte, além de assegurar a prevalência das interpretações da Corte Interamericana de Direitos Humanos em vigor no Brasil. E aí vem a minha pergunta, muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. Hoje, promotor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem, de fato, assegurado esses tratados, tem, de fato, garantido o mosaico normativo brasileiro ou não? E por quê? Excelente pergunta, Lenneberg. Tem um livro do Dalmo Dallari que ele versava sobre a reforma do judiciário. Lá em 1990 aconteceu a reforma do judiciário. E muitos falavam da morosidade do sistema de justiça, era o foco principal. E nesse livro ele trata dos direitos humanos e fala que o Brasil perde em concretização dos direitos humanos muito, é atrasado na concretização dos direitos humanos, em razão do desconhecimento dos juízes no que se refere aos tratados, ao conteúdo dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Este livro ele se dirigia na década de 90 aos juízes, porque tratava da reforma do judiciário, emenda 45. No entanto, essa reflexão dele se aplica a todos os órgãos de atuação do sistema de justiça, desde o Ministério Público ao membro do Poder Judiciário. A concretização dos direitos humanos ele só acontece quando, efetivamente, o aplicador tem conhecimento dos tratados internacionais. Então, até bem pouco tempo, os tratados internacionais eram vistos como uma mera argumentação simbólica nas manifestações judiciais ou nas manifestações ministeriais. Olha, faço tal pedido, tem que ser assim, porque a Constituição diz isso, porque o Código Penal diz isso, e, para variar, tem um tratado que também diz isso, que confirma. Mas não eram manifestações pautadas exclusivamente, baseadas na normatividade dos tratados. Era uma argumentação retórica que se fazia. E hoje, como eu disse, começa a se abrir os olhos do sistema de justiça, até pela intervenção do CNMP e do CNJ, de que o juiz ele não deve apenas mencionar um tratado como quem acrescenta apenas mais um argumento na sua decisão. Mas ele deve ter conhecimento não só do tratado, mas da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque tanto a jurisprudência da Corte Interamericana quanto os tratados internacionais, eles fazem parte da ordem jurídica brasileira, e eu lhe digo, Lenneberg, valem mais do que a lei. Se o Código de Processo Penal diz A e um tratado internacional diz B, eu devo seguir o tratado e não o Código de Processo Penal. Então passou do ponto do Ministério Público custos legis. E a gente fala isso no livro. O Ministério Público já não é mais custos legis, ele não é mais apenas fiscal da lei. Ele é fiscal da ordem jurídica como um todo. Então, se a lei está contra um tratado, o Ministério Público tem que atuar contra a legem. Porque existe um tratado que tem uma preponderância maior que determina a falta de validade de determinada norma. E eu digo a você, por exemplo, um exemplo muito prático e que impactaria a nossa evolução nos direitos humanos de maneira muito concreta. Durante anos e anos, se tratou das questões de violência doméstica perante os juizados criminais, onde os agressores de mulheres iam lá e pagavam uma cesta básica e voltavam a bater nas suas mulheres. Durante décadas foi assim. Hoje dói até os ouvidos de ouvir isso. Mas era uma coisa comum no sistema de justiça. Violência contra a mulher, juizado. Lesões leves dependia de representação da vítima. Não poderia
se processar por uma ação penal pública. Se houvesse uma efetiva aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, desde sempre, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, enfim, por todos os plexos de aplicação da justiça, já teria se declarado a inconvencionalidade dessa prática há uma década antes da edição da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque existem tratados internacionais de proteção à mulher, por exemplo, o Tratado de Belém do Pará, que não admite esse tipo de tratamento em casos de violência contra a mulher. Medidas despenalizadoras, como essa, onde trata o agressor como quem comete um delito de menor potencial ofensivo. Uma violência contra a mulher que é uma das mais vergonhosas possíveis formas de violação de direitos humanos, tratado como um delito de menor potencial ofensivo. Que interpretação absurda é essa? E sempre foi absolutamente rechaçada pelos tratados. Mas por que não posta em prática? Pela falta de conhecimento dos operadores do direito em relação à vigência e à própria hierarquia desses tratados internacionais. Há bem pouco tempo, havia uma previsão no Código, na legislação, que condicionava o processamento de agressores de mulheres à representação da vítima quando a lesão fosse leve. No Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada, especialmente baseada em tratados. Mencionava o princípio da dignidade humana, mas especialmente baseado em tratados internacionais. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu a absoluta inconstitucionalidade e inconvencionalidade dessa necessidade de representação da mulher para que visse o seu agressor processado. Porque muitas vezes a vítima tem medo, a vítima não tem forças para ir lá e representar contra o seu agressor. E ela se via vulnerada, presa e violada na sua dignidade humana. Então, se houvesse observância e aplicação dos tratados, há pelo menos uma década, situações como essa não aconteceriam. E nós estaríamos muito mais evoluídos no que se refere ao combate à violência contra a mulher, por exemplo. Ok, muito bem. Vamos para o intervalo comercial e olha só, após o intervalo a gente vai falar sobre essas consequências que há no trânsito, não é? As ocorrências, a violência, as ocorrências que culminam em violência. A gente vai abordar isso abordar mais a miúde após o intervalo comercial aqui com o nosso entrevistado desta noite, promotor de justiça, 31ª Promotoria Criminal, o glorioso Cledson Dionísio. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Vamos dar um pique aqui lá para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. E olha só, o governo Mauro Mendes, do União Brasil, deve, Lorenberg, pagar ao consórcio VLT e também à CAF Brasil cerca de 200 milhões de reais em ressarcimento após vender, aí, não é, por 200, naquela cifra que a gente está citando aqui de mais de 800 milhões, por vender aí esse cerca de 200 milhões de reais, que é o que está sendo pedido aí. Ele deve inclusive fazer esse pagamento aí pelos 280 vagões vendidos do veículo leve sob trilhos, o VLT. A informação consta no acordo extrajudicial firmado entre o Estado, o consórcio e as sociedades empresariais dos integrantes. Os pagamentos ocorrerão após
o Estado da Bahia iniciar o pagamento de 820 milhões de reais pela compra dos vagões do VLT, que serão divididos em 4 parcelas anuais. A primeira em 31 de dezembro deste ano, cada um aí no valor de 205 milhões de reais. No contrato, Mato Grosso terá que pagar a título indenizatório ao consórcio VLT a quantia de 80 milhões de reais, que será realizada em 2 parcelas, sendo a primeira parcela no valor de 50 milhões de reais e a segunda parcela no valor de 30 milhões de reais, devendo ambas serem adimplidas respectivamente, em até 30 dias úteis após o pagamento da primeira e da segunda parcelas pelo Estado da Bahia. Diz trecho aí do documento assinado. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 3. O deputado estadual Gilberto Catani, do PL, quer punir com multa de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412, quem for pego consumindo ou portando entorpecentes em espaço público. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa na última segunda-feira, hoje, né? Segunda-feira, dia 8, foi encaminhada hoje, portanto, lá para a Assembleia Legislativa. Então, está dessa forma aí. Ele tenta inibir o uso de drogas após o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidir que até 40 gramas de entorpecentes não é enquadrado como crime, tendo apenas uma punição administrativa. Aí ele argumenta: quem quiser fazer o uso dessas porcarias, que façam em suas casas e não incomode aí as outras pessoas. No estado de Mato Grosso, isso não se criará, fecha aspas, disse o deputado. O teto segue para votar, aliás, o texto, né, segue para a votação dos parlamentares. Matéria aí, proposta do glorioso Gilberto Catani, do PL. Lorenberg, quero uma opinião sua, porque assim, a primeira matéria que a gente leu aqui, 820 milhões de reais, né, o valor lá dos vagões. Aí se ele vai ter que pagar 200 milhões, ou seja, o glorioso Mauro Mendes está vendendo por 600 milhões. 620 milhões, não é? Quer dizer, aquilo que já saiu a preço de banana, porque o governo estimou em 1 bilhão e 300 milhões, ele ofertou, ó, Lorenberg, eu tenho para vender 1 bilhão e 300. Aí eu vou falar para o senhor, Lorenberg, eu não tenho 1 bilhão e 300, mas eu tenho aqui 800 contos, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui na minha carteira, aqui 820 milhões, pegar ou largar. Tá bom, eu pego, mas você parcela para mim em quatro vezes, tá? Beleza. E aí, só que eu esqueço que o patrasmente tem o tal do consórcio, as empresas do escambau lá, que consórcio esse, empresas essas que deixaram de fazer aquilo para o qual, não é, elas foram contratadas. Lembra do 1 bilhão e tantos que ficou para trás, que foi gasto aí, que a gente fala sempre aqui, e o governo vai deixar por isso mesmo? E agora vai ter que pagar, a decisão judicial parece, né? Esses 200 milhões aí. Você acha que mesmo assim valeu a pena? Terá valido a pena? Paulo e amigo telespectador, o amigo telespectador provavelmente deve lembrar de alguns comentários que saíram, melhor dizendo, entre os quais de que os vagões eram do consórcio e não do governo. Agora, com a venda, ficou claro. Os vagões não eram do consórcio. Claro, quem comprou os vagões não foi o consórcio, foi o governo do estado.
Foi o Estado de Mato Grosso, melhor dizendo. Sendo assim, amigos, esse é um ponto que já resolve essa primeira questão. A segunda questão, foi um bom preço a venda por 820 milhões de reais? A meu juízo, foi um bom preço. Vamos pensar direitinho. Os vagões, se não me falha a memória, chegaram aqui em 2014. Passaram-se 10 anos, os vagões jogados. Estava jogado, vamos ser... jogado lá, o sol, chuva, um monte de coisa. Quer dizer, antes de colocar os vagões em funcionamento, terá que fazer um reparo geral por tudo isso. Paulo, quando você foi lá numa loja, comprou um carro zeríssimo, zero. Aí você, lá daqui a 5, 6, 7 meses, você resolve vendê-lo. Você não vai vender pelo mesmo preço que comprou. Claro, evidente. O carro perdeu o valor durante todo esse período. Sai da garagem, já perdeu. É diferente do imóvel. Imóvel aumenta, carro não. A mesma coisa é o vagão. Então, a meu juízo, vendeu e vendeu bem por 800, se for de fato esse valor. Porque eu já ouvi falar em 1 bilhão, já ouvi falar em 700, já ouvi falar em 500 e agora estou ouvindo falar em 820. Se foi esse valor, amigos, vendeu e vendeu muito bem. E os 200 milhões é fora essa negociação. Fora como assim? Porque é um direito do consórcio. Independentemente de vender ou não, teria que pagar os 200 milhões. Mas e o que ele deixou de fazer, o compromisso que ele firmou? Mas aí é outra coisa, meu amigo Paulo. O Estado de Mato Grosso contraiu um empréstimo no valor de 1 bilhão 477 milhões de reais, dos quais 1 bilhão e 90, 1 bilhão e 78 milhões foram aplicados. O restante estava no banco. Tanto é verdade que aproveitou esse restante que estava no banco e pagou, o governador atual pagou toda a dívida que se tinha no banco. Toda a dívida que se tinha no banco. Por trabalhos ou prestação de serviço da empresa. É diferente dos vagões, não tem nada a ver com os vagões. Eu entendi o que você explicou aí, mas eu não concordo. Essa coisa não bate. O mato-grossense, pagador de imposto, está levando até encostar. Está levando um prejuízo maior nisso tudo aí, porque esse 1 bilhão que está faltando aí, mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão, que foi gasto no VLT, ele sumiu, desapareceu, escafedeu-se, foi pelo ralo. E aí, se não botar o povo para cobrar isso aí, não é, fazer um encontro de contas, sei lá como é que vai ser. Pois bem, eu quero voltar aqui para a nossa entrevista desta noite. Aqui estamos recebendo aqui o Dr. Clebson Dionísio de Oliveira, titular da 31ª Promotoria de Justiça Criminal, aqui de Cuiabá. Doutor, não vou deixar o senhor de fora, não. Só que vou trocar de notícia aqui. Essa questão das drogas, para quem lida com conflito, não é... Eu imagino, me corrija se estiver errado, enganado, que é secar gelo com toalha quente. Porque se você tem isso facilitado, palavras minhas, facilitado, ou seja, Paulo, são 40 gramas somente. 40 gramas, meu amigo, você pega 40 gramas, eu fiz um teste lá em casa com esse negócio de colocar em pizza, orégano, que é mesmo, 40 gramas é coisa para burro. Se você facilita que as pessoas consomem, porque o cara está consumindo, mas ele compra de alguém, ele não compra na farmácia, pelo menos até agora, ele compra de alguém, ele está fortalecendo o tráfico. Pois bem, isso acaba ainda fomentando a violência, porque quem compra tem que pagar, o cara que não paga tem que prestar conta, e os caras não têm as políticas dele, né, as leis deles de cobrar e tudo mais. Aí que eu entrei com secar gelo com toalha quente. Isso não é prejudicial para quem combate o crime, sejam aí as promotorias, sejam as forças policiais? A gente tem que ter em vista, muito claro, Paulo Lindenberg, que muitas vezes as leis que nós temos, ou a ordem jurídica que nós temos, de alguma maneira moldam e influenciam os valores que uma sociedade tem. Né? Se nós temos leis ou um conjunto de leis, para ser
claro que autoriza uma determinada conduta, os valores que a sociedade vão seguir vão ser mais ou menos no mesmo caminho. Se eu digo que andar com 40 gramas de substância entorpecente no bolso para consumir é algo inofensivo, eu mexo nos valores da sociedade no sentido de ser tolerante em relação a condutas que podem ser extremamente prejudiciais, não só ao próprio indivíduo, mas também ao outro. Muitas pessoas falam que a questão do entorpecente é uma questão individual, que só se refere ao indivíduo, e que eu discordo completamente. A gente está aqui para falar sobre delitos de trânsito, também é um ponto sobre o qual nós vamos falar. E dentre os delitos de trânsito, tanto quanto, e eu trabalho numa promotoria que se refere a isso também, tanto quanto as pessoas que dirigem embriagadas, é comum gente que está portando droga, dirigindo e fumando maconha. No consumo mesmo. Exatamente. O policial aborda, baixa o vidro, sai o cheiro de maconha de dentro. Ele está prejudicando apenas a si mesmo, ou ele está colocando em risco também a sua segurança, porque ele está a minha sob segurança? efeito de drogas, né? Seguramente. Quando uma pessoa está sob efeito de substâncias psicoativas capazes de determinar dependência, ela se enquadra na mesma situação de dirigir embriagado. Tem o bafômetro para cachaça. O maconhômetro não existe, né? Quer dizer, isso... maconhômetro é bom, né? O aparelho que identifica que o cara consumiu maconha não existe, não. Aí é válido aquilo que a autoridade policial percebe? A autoridade policial ela tem autorização para lavrar um auto de alteração psicomotora no indivíduo. Então, os agentes policiais eles têm um questionário onde, item por item, eles apontam aquilo que verificaram no indivíduo. Né? E com base nesses apontamentos, se conclui que ele estava ou não em situação de psicomotor alterada. Professor. Promotor, se eu tiver errado, o senhor me corrija sempre. O Brasil é o terceiro colocado em acidentes ou violência no trânsito. Parece que só perdemos para a China e para a Índia. Me corrija se eu estiver errado. Aí eu pergunto ao senhor, essa colocação de terceiro lugar, ela é benéfica ou é ruim para o país? E uma segunda questão, isso é possível mudar sem mexer na educação formal do povo ou não? Se fosse para mim, eu diria que não. E tem uma terceira pergunta, vem? Tem uma terceira. Se é possível mudar, promotor, como devemos fazê-lo? Ele vai responder essas três perguntas importantíssimas do Lorenberg após o intervalo comercial, porque senão eu vou ter que interrompê-lo aqui para chamar o break. A gente volta em 1 minuto e meio aqui com o nosso glorioso Dr. Clédson. A gente volta no instante só. A gente está de volta aqui com o nosso glorioso Clédson, promotor de justiça de Oliveira, Clédson de Oliveira. O Lorenberg deixou aqui 3 perguntinhas. Você lembra das perguntas? Eu anotei. Ah, que ótimo. Então, que bom. Senão ia ter que responder, perguntar tudo de novo. Aí é mais umas 5 horas. Eu queria que o senhor respondesse aí e usasse do seu poder de síntese, porque é o último bloco, a gente tem que abordar mais sobre o trânsito ainda, por favor. Bom, o Brasil está no terceiro lugar, como você muito bem falou. E eu coloco um detalhe. O primeiro lugar é a China, a Índia e depois o Brasil, certo? Eles têm mais de 1 bilhão de habitantes e nós temos 200 milhões de habitantes. Então, assim, proporcionalmente, o trânsito no Brasil é muito mais violento do que em qualquer outro lugar que se possa imaginar no mundo, né? E quais as consequências disso? As consequências disso são os números. Todo ano, 45 mil mortes no trânsito. 45 mil pessoas mortas no trânsito. Isso é uma guerra, uma verdadeira guerra. 300 mil pessoas com lesões graves, que sofrem amputações, que sofrem debilidade de alguma função do seu corpo, que sofrem
para se recuperar de um trauma, em uma quebradura de um osso. São 50 bilhões de prejuízos todos os anos, porque essas pessoas elas são encaminhadas para o Sistema Único de Saúde em regra e ocupam leitos. E o problema não é o sistema de saúde absorver essas pessoas, o problema é que é um prejuízo desnecessário. É algo que não precisava acontecer se houvesse cuidado, consciência e educação no trânsito. E a palavra é exatamente essa, Nuremberg. Educação no trânsito. Mais até, e a nossa legislação tem que evoluir, mas mais até que a legislação para penalizar os infratores, é a educação, é a consciência das pessoas em relação à sua posição, ao seu papel na condução dos veículos. E quando eu falo educação, não é só a educação formal na escola. Porque de absolutamente nada adianta a professora falar para a criança que ela tem que atravessar na faixa, que ela tem que observar o sinal vermelho, se quando o pai dela vai buscar ela na escola, ele para em cima da faixa de pedestre para pegar essa criança na escola. Esse pai sai dirigindo pela contramão, para na vaga de idoso, fura o sinal vermelho. Esse pai que pega a criança na escola e para no bar antes de ir para casa e vai tomando cerveja e dirigindo. Essa educação, não só da escola, mas da família, é que molda os futuros condutores responsáveis. Então, o cidadão também tem que colocar a mão na consciência. Certo. Tem que colocar a mão na consciência e fazer o seu papel. Assina embaixo. Tente você, Paulo, sair aqui, pegar Miguel Sutil e dirigir na faixa da esquerda na velocidade máxima permitida, 60 por hora. Vai ter um buzinaço atrás de você, querendo passar, te empurrando. Uhum. Essa é uma falta de educação no trânsito. Então, a sociedade também tem a sua parcela, e na educação dos condutores, e não só as escolas, também as famílias. Dá para mudar? Não, falta um ainda, não falta? Então, dá para mudar. Como que a gente muda isso? Com programas como esse. Dando esclarecimento para as pessoas em relação às consequências das condutas que elas têm muitas vezes erradas no trânsito. Com educação, conscientização nas escolas, com fiscalização eficiente, mesmo que sejam fiscalização eletrônica, mas a fiscalização eficiente, sinalizada, estrutura adequada, não só de fiscalização e não só de educação, mas também ruas capazes de se trafegar, que garantam a segurança aos condutores, incentivo ao transporte público, porque quanto mais pessoas andarem no transporte público de qualidade, menos problemático é o trânsito. Formação contínua dos condutores, ou seja, reciclagem daqueles condutores que são pegos, que são flagrados dirigindo erroneamente. Campanhas específicas para públicos que são mais afetados ou que de alguma forma incidam mais em alguma modalidade de infração, estejam mais vulneráveis, como, por exemplo, motoristas de aplicativos, motoristas profissionais, entregadores, que são pessoas que estão mais vulneráveis. Então, é um conjunto de providências que leva à mudança, mas sempre encabeçada pela educação e pela conscientização. Doutor, me permita, respondendo, Nuremberg, as suas três perguntas, Sim. Me permita, eu ainda voltando no tema anterior, do bloco anterior, eu fico pensando naquele motorista de caminhão, carteiras e de ônibus, carteiras D e E, não é? Que tem que fazer o exame toxicológico, né? O cara que consome, eu tô liberado, nego, para 40 gramas de maconha. Aí, como é que faz isso? Se tem uma lei que permite, aí ele vai fazer o exame. Vai chegar o momento, eu estou, evidentemente, de alguma forma exagerando, mas pode chegar a forma nua e crua, olhando assim, pode chegar num momento como este, por exemplo. Aí você tem a lei, tem uma lei, tem uma decisão judicial,
que permite, e tem aquilo que pode culminar com problemas lá, se o cara não tiver com as suas faculdades normais, né? Se estiver sóbrio, se ele estiver consciente, pode dar problema isso. Pode ceifar a vida, por exemplo. Só para deixar bem claro aqui, Paulo, que seja no que se refere ao álcool, seja no que se refere às substâncias psicoativas, a lei ela é muito intransigente em relação à utilização de substâncias que podem alterar essa capacidade. Então, antes da lei seca, havia uma tolerância, por exemplo, em relação ao álcool. Depois da lei seca, e por isso chama-se lei seca, o limite é zero. Não há um limite mínimo, uma taça, um copo, não, é zero. A lei seca é zero. Não pode ter. Se for flagrado com uma capacidade, com uma concentração maior que aquela permitida na lei, pode ser até um crime, mas a legislação não autoriza nenhum tipo de concentração, seja de substâncias psicoativas, maconha, álcool, nada disso. Com tudo isso, o senhor o senhor disse, eu não sei se foi no ar aqui ou foi antes, eu dizia que apesar de a 31ª promotoria ter uma abrangência bem maior, mas os conflitos de trânsito, né, a violência do trânsito, ela responde por uma maioria dos casos, não é? Você pode citar exemplos, e além de citar exemplos, eu queria que, paralelo a isso, a gente pudesse dar dicas para as pessoas de como tá evitando isso, para que não tenhamos problemas. Constantemente, diariamente, as forças de segurança no Estado, de maneira coordenada, realizam blitz, realizam operações na cidade. Nessas operações, todos nós vemos. Todas as noites são dezenas de motoristas flagrados e presos. Isso é importante ressaltar para a pessoa que está ouvindo, que beber e dirigir não é apenas uma infração de trânsito como estacionar no local errado, por exemplo. Ela pode configurar um crime, a pessoa pode ser presa em flagrante delito por isso. E todas as operações, todas as edições dessas blitz, dezenas de pessoas são presas. Somente nas promotorias que atuam nessa área, no último ano, chegou-se a quase 4.000 casos flagrados de direção embriagada, que chegam até as promotorias e são processadas. Então é necessário que a pessoa que está ouvindo, que o cidadão tenha essa consciência de que ela pode estar cometendo um crime, ela pode ser presa por isso. E a dica é ter consciência, cumprir a norma, colocar a mão na consciência e tomar, ao invés de álcool, juízo na condução do seu veículo. Se for dirigir, não beba. Não há limite seguro para beber. Teve um caso, lá no Gatichão também, porque a gente está correndo nesse último bloco, aqui numa cidade do interior, onde alguém cometeu um motorista, vitimou, não é? Uma pessoa que morreu, e ele teve, muita gente acha que não vai dar em nada, mas parece que teve uma condenação. Onde que foi esse caso? Não sei se você está lembrado. Eu acho que você está se referindo a um caso que aconteceu em Água Boa. Água Boa. Lá no Araguaia. Água Boa, exatamente. Era uma situação de um condutor que ele estava embriagado e saiu fazendo exibição de perícia, dando cavalinho de pau. Na hora de fazer uma rotatória, perdeu o controle do veículo, atropelou um vendedor de cachorro-quentes e ele faleceu. Essa pessoa foi a júri, foi ao tribunal do júri, foi enquadrado não como homicídio culposo, que é quando a pessoa não tem intenção. Foi efetivamente um mero acidente. Nesse caso, ele não causou um mero acidente, ele assumiu o risco de matar alguém. E as pessoas têm que estar muito claro, tem que ter muito claro isso, de que dirigir embriagado em alta velocidade, muitas vezes na contramão, se assume o risco de matar alguém.
E neste caso, a lei foi muito bem aplicada e que deve ser exemplo para uma tendência de aplicação nos casos futuros. De que o condutor que dirige embriagado em alta velocidade ou em situações capazes de expor a segurança da sociedade de maneira tão flagrante, elas assumem o risco de causar um dano, uma morte. Inclusive foi condenado a quase 15 anos Que sirva de exemplo. prisão. Que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo e vire jurisprudência para casos que vierem aí adiante. Aí, tem aquele do Água Boa, vai levar ferro também, vai pegar aí um cilindro. Lorenberg, a última. Promotor, vou pegar exatamente carona nessa viagem aí. A embriaguez no volante é o mais recorrente crime no trânsito ou não? E aí, acrescido a essa, o homicídio culposo é o mais grave ou não e por quê? Homicídio culposo na direção. Sem dúvida, a embriaguez ao volante é um crime mais recorrente, né? Mais em números, né? É o mais volumoso, né? Devido a uma cultura social que ainda persiste em beber e dirigir. Muitas vezes pensando em desviar de uma blitz, pensando em evitar a fiscalização, mas ela acaba caindo na fiscalização. E se os sinais eles não são identificados pelo bafômetro, ele é evidenciado pela autoridade policial com a lavratura do auto de alteração psicomotora. E a pessoa vai presa da mesma forma. Então, é o mais recorrente e nós devemos lutar para que ele deixe de ser tão frequente assim, né? O homicídio na direção de veículo automotor é, sem dúvida, o delito mais grave, porque ele ceifa, né, o bem mais precioso que um ser humano pode ter, né, que é a vida. E dentro de uma vida, eu sempre costumo dizer, existem muitas outras, né? Quando morre um determinado indivíduo, o pai também morre um pouco, a mãe também morre um pouco, o filho dessa vítima morre também um pouco. Então, quando uma pessoa morre, muitas outras pessoas morrem. Cabem muitas vidas dentro de uma mesma vida. Esse é o tamanho da responsabilidade que nós temos no trânsito e no sistema de justiça também, em reprimir de maneira enérgica esse tipo de conduta. Bom, eu tenho pouquíssimo tempo aqui para encerrar o programa. Eu queria que o senhor dissesse de forma bem concisa o que fazer. O senhor citou a questão da educação aqui, que o Lorenberg deu uma provocada, como sendo aquela educação desde lá de casa, não só a da escola. Para mudar essa estatística aí, é a questão da consciência individual, investimento público, ou é um pouco de cada um, só para dar uma enfatizada nisso aí, porque as pessoas que de repente que estão assistindo podem fazer alguma coisa, cada um fazendo a sua parte, acredito que a gente pode ter melhores resultados. Acho que as pessoas, elas são fiscais da sua própria conduta, são fiscais da conduta das pessoas que moram com elas nas suas famílias. Então, as famílias têm que conversar. Os pais têm que deixar de dar um mau exemplo para os seus filhos, bebendo e dirigindo, porque está criando, né, ele está fazendo com que cresça ali um infrator no futuro. Né? E desse infrator pode surgir uma pessoa que pode tirar a vida de outra pessoa, pode causar um crime gravíssimo, né, no futuro. Então, essa conversa, essa fiscalização dentro da família é muito importante, a educação de dentro de casa. Sem falar também que muito se diz, né, que tão importante quanto as leis é a interpretação que nós damos às leis. Ótimo. Né? Não adianta muitas vezes ter leis excelentes se a interpretação que é dada a essas leis é condescendente, é frouxa, é fraca. E o que nós temos de exemplo aí não está no gibi. Olha, eu não tenho mais tempo para mais nada, quando abrem na câmera lá, eu tenho que encerrar aqui. Obrigado, viu, doutor Cledson de Oliveira. Esse espaço continua posto para bem informar. Adorei o bate-papo aqui, bem informativo. A gente vai estar convidando mais outras vezes para explanar. Obrigado pelo livro também, viu? Muito obrigado. Tudo de bom para o senhor
esse espaço continua a posta bem informado. Obrigado. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui ao vivo no programa Opinião a nossa gloriosa delegada responsável pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, doutora Juliana Chiquito Palhares, às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.